que o aquecimento global vai ter impactos profundos e irreversíveis. Furacões devastadores, inundações fora de época. O aquecimento global, dizem os cientistas, já está acelerando o derretimento das geleiras, fazendo o nível dos oceanos subir. A emissão de gases do efeito estufa acelerou drasticamente a elevação das temperaturas médias dos anos 1980 para cá. Até 2030, a emissão de gases causadores do efeito estufa tem que cair 45%. As últimas 3 décadas foram as mais quentes em 1.500 anos. No começo de 2018, tudo estava normal no mundo das mídias sociais. As pessoas brigando feito loucas por causa de política, postando fotos dos filhos, com os amigos, de gatos e cachorros, pratos de comida, das férias, um monte de hashtag gratidão, paisagens bonitas e besteira. Sempre muita besteira. Aí, de repente, uma onda avassaladora, um tsunami cibernético inundou a web com uma imensidão de posts e comentários de todas as partes do planeta. Era mais um daqueles linchamentos públicos online que ocorrem de tempos em tempos. O grande vilão da vez, o canudinho plástico. Ele mesmo, de prático e higiênico, ele virou assassino de animais marinhos, um grande poluidor planetário e um produto não grato, digamos assim. ONGs passaram a pedir sua cabeça. Celebridades abraçaram a causa, a mídia aderiu, cadeias de restaurantes mundiais boicotaram e, por fim, ele foi banido de cidades, estados e até de alguns países. Exagero? Hoje, o mundo adora odiá-lo. Ele virou um ícone do capitalismo descartável, descuidado e preguiçoso. Mas por trás de toda essa enxurrada de manifestações, se esconde um fenômeno mais complexo e infinitamente mais perigoso. Mais um dia amanhece nessa que é uma das cidades mais desenvolvidas da Europa. Aqui mora a família Kram. Arnold tem 45 anos, trabalha como profissional de consertos domésticos, reparador e marceneiro. A sua esposa Wendy é dona de um jardim de infância. A filha mais velha, Faber, de 13 anos, é estudante, assim como Il, de 11, o único filho. Runa, com 6, e a caçula Lori, de apenas 2. Aqui, os Kram têm praticamente tudo que uma família merece ter. Saúde, educação, justiça, cultura, organização, mobilidade, segurança e emprego. A grande maioria dos mais de 17 milhões de habitantes do país trabalha 8 horas por dia e tem o resto do tempo para comer, dormir, amar e se divertir. 70% das mulheres estão empregadas. 86% da população fala inglês. É um dos países com mais museus no planeta. Eles foram os primeiros a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Existem mais de 15 mil quilômetros de ciclovias e o número de bicicletas é o dobro do de carros. É muita qualidade de vida. Pergunta se o povo daqui é feliz. I think Dutch people are really tolerant and really open-minded. So we always try to do our best for other people. I think it's typical Dutch. The Netherlands is not a big country, and we live with a lot of people in one place. So that makes you have to mind the other people. Because the country is small, we do our best. Arnold está coberto de razão. Esse é o mapa do país dele. E esse é o mapa do Brasil.
Eu fiz essa conta. Cabem cerca de 200 Países Baixos dentro do Brasil. Além da questão do tamanho, tem a da topografia. A terra aqui é quase toda plana. O ponto mais alto tem apenas 332 metros de altura. Um quarto dos Países Baixos fica abaixo do nível do mar. Dependendo de onde você está, é possível ver um navio passando acima da linha do horizonte. Então, para se proteger da água, eles fizeram os diques. Basically, we had to keep our feet dry since the Middle Ages. Without dikes, 50% of our country would flood. And we are the 18th economy in the world. By fighting the water, we knew we had to plan ahead. Government, scientists, industries talking together, trying to find solutions. Pero creo que está en los genes culturales del holandés. El empeño individual, la necesidad de ser exitoso, inventivo, renovador y una gran disciplina. Creo que lo que distingue a Holanda, si lo miramos especialmente desde América Latina, es la enorme disciplina colectiva. We are productive. We can do a lot in one day. We are very busy. We are very orderly. We have rules for everything. And we're making rules to how to act with the rules. Rules, how to read the rules. 10:30 is 10:30 and not 10:35. Tengo la sensación de que la cultura holandesa está alimentada por el probable peligro de la escasez, de los elementos, el mar, el clima severo y la posibilidad de que no haya alimentos, que no haya abrigo, y que eso me parece del ADN holandés. Incluso en actitudes individuales se ve el holandés muy ahorrativo, planifica, tiene agendas desde los 4 años, le gusta anticiparse a las posibles inconveniencias. E assim eles vêm escrevendo sua história através dos séculos, enfrentando todos os altos e baixos do continente com seus impérios, repúblicas, monarquias, revoluções, ditaduras, guerras, uniões e desuniões. E o Brasil, em matéria de espaço e de recursos naturais, a história é bem outra. Nós temos toda uma tradição dos primeiros cronistas aí do século XVI e XVII, que obviamente é uma tradição de propaganda, porque são cronistas que estão encarregados em vender, obviamente, uma imagem edênica do Brasil, que é um pouco aquela também que a gente vê na Carta de Pero Vaz de Caminha, com aquilo que depois garantiria a instalação dos portugueses. Essa imagem do Brasil, país celeiro, né? Então, celeiro de cana, celeiro de café, hoje celeiro de soja, celeiro de água, né? Ah, os nossos grandes recursos hídricos do Brasil, é uma relação de desperdício. Ainda assim, 5 séculos depois, o Brasil se tornou a 9ª maior economia do mundo. Só que com os prós também vieram os contras.
capitalismo é um bicho matreiro. É um modelo básico de linha de produção, de consumo, de descarte, de esgotamento de recurso. É uma produção de lixo absurda, que a gente não dá conta de absorver. Mas ele também rosna. Preciso ficar espertinho com ele. Como toda megalópole do planeta, a cidade de São Paulo é uma prova viva de todos os vícios e virtudes do modelo econômico atual, conhecido como economia linear. A quantidade de resíduos que você gera no processo de transformação é muito maior do que no âmbito do consumo do produto. Dependendo do tipo de atividade, do tipo de setor econômico, etc. Mas você gera 60%, 70%, 80% de resíduo no processo de fabricação do produto. Aí você pega aquele produto, consome e joga ele fora. Esse sistema, evidentemente, é um sistema suicida. Você pode fazer isso enquanto você tem uma escala mínima. Quando você chega numa escala como a atual, ele não é mais sustentável. Ele é absolutamente catastrófico. Pensa em 7 bilhões e meio de pessoas extraindo, transformando e descartando a todo momento. Pensa que esse número aumenta a cada ano que passa e a gente precisa mais e mais. Quer mais e mais. E arranca mais e mais do planeta. Agora, nem tudo dá perdido. Se por um lado nós temos esse hiperconsumo, nós temos essa loucura, por outro lado, gradativamente as pessoas começam a se ocupar, a saber habitar um novo tempo, onde as pessoas têm que se deparar com uma nova ética de uma responsabilidade frente às suas escolhas. We have to, though, adapt to certain things, and where we went wrong, mainly in the Industrial Revolution, where we did beautiful things, new technologies, new inventions, all great stuff, but we forgot one fundamental thing, that we are part of this beautiful system and this planet, which happens to function in a circular manner. Then it was still called like environmental management, and then it was sustainable development, and now it's circular economy. And they all have a little bit of a different insight into the concept. In sustainability, it was a little bit more realistic, and we said to people, you have to waste less, and you have to be careful. And that's nothing wrong with that, but the good news about circular economy is that we change the incentives. A designer is rewarded that he designed something so cool that even when you are a consumer or not interested in the environment, that you still say, this is a better option for me. Well, I would say trendy would be too lightweight, because this is more than a trend. I think this is here to stay, not only in the Netherlands, but worldwide. As the economy grows and people spend more and the amount of people on this planet rises as well, we have to rethink our resources. And circular economy is a system to change this. Circularity is about changing the soul of our economy. That's it. So it's about the attitude. It's about the attitude towards everything what makes our life possible. To limit circular economy just to materials would probably not be enough. The energy should be renewable. It's about respecting biodiversity. It's about social inclusiveness. So if you put it all together, it's about really a system innovation. But it's one action which can start local. You see the effects in your local environment, and then it can scale up. It can happen at multi-levels. It can happen in a region, in a city. É exatamente o que vem acontecendo nos Países Baixos, onde a economia circular está crescendo e se expandindo por todas as áreas. You want to be very energy sufficient, very careful with the use of energy. You want to reduce CO2 footprint as much as possible. But those are ideas that we know already. But added to that is the idea of that you have to be very careful with the materials that you use in a building.
This is waste material of the building. It was leftover wood from the main construction. And we asked a designer to work with this material and to make something beautiful out of waste. That's what I think is possibility of circularity, that you take waste really serious and then turn it into something really beautiful. Then what you can see here on the ceiling, it is sound-absorbing material made out of reused jeans. The client organized that all the employees of the bank would give their leftover jeans, so that it could be turned into a material for this building. What you see here is a version of it on the wall. It is acoustic stucco applied on the wall, and it is made out of discarded bank uniforms. The glass walls, they are made out of reused facade elements from an old office building. We made big roof lights as big as possible to make it possible that daylight enters the basement space. You don't have to use electricity then. The idea is that you are, that as a user of the building, that you take the stairs. It means moving, it is more healthy, and the lift is, you only use it when you really need it, and you pay per lift movement, by the way. The elevator is not owned by the clients, but it's still owned by the lift manufacturer. So they take care of very long lifespan of the product. And this is the first time this was applied in a building in the Netherlands, and I think worldwide. So it is a first elevator like that. Actually, what you see here are PV panels. They produce electricity, these panels. So, of course, the flat roof of the building is full of them, but they're also integrated in the facade. They work very well, they perform well, but they are also beautiful. And all the water that is collected on the roof of the building is gathered in a tank and is used to water this green wall. To design in a circular way has to do a lot with common sense. You have to use your common sense and think what's really useful, what's basic, what's necessary. So I think that's the important part. Keep it simple. Brasil, e nós temos o suporte de cerca de 800 empresas dentro desse movimento internacional de construções sustentáveis, onde a ferramenta principal de mercado é a certificação internacional LEED, presente em 167 países. Nós temos o Brasil como o quarto país com maior número de projetos. Nós conseguimos, nesses mais de 500 prédios certificados, a média de redução é de 25% do consumo de energia, 40% a 50% no consumo de água, tudo com viabilidade econômica. Há um estudo das Nações Unidas dizendo o seguinte, que um plano global de eficiência energética em edificações existentes e novas construções até 2030 sendo autossuficientes em energia e todas até 2050 sendo autossuficientes em energia, apenas com essas duas políticas nós conseguiríamos reduzir as 84 gigatoneladas de emissões de CO2, que é o suficiente para bater a meta da ONU de aquecimento global de apenas 1,5 graus Celsius. Então, você vê o tamanho e a importância desse movimento para uma discussão global de mudanças climáticas. Engeland is geslaagd.
Só que os problemas da economia linear não estão apenas no que construímos, mas principalmente no que consumimos no dia a dia. Como gerar menos lixo, como gastar menos energia e menos água em tudo que produzimos, como diminuir nossa pegada de carbono, como desperdiçar cada vez menos recursos, tempo e dinheiro. Even zitten tot we hebben overgestoken, hè? Goed vasthouden, hè? Goed vast. Assim como na arquitetura, tudo começa com um bom projeto, um bom conceito, um bom design. When I think about design and about the role design can play in making the world a better place and making the world more sustainable, and also working on this circular economy that we have to live in, this circular world that we would like to live in, I always like to quote Bruce Mau. Bruce Mau is a very important and inspirational designer that I know. And what he says is that design brought us into this shit, and now design has to bring us out of this shit. And with that I mean, and I probably also think that he meant that as well, is that design is also part of the problem. It has been part of the problem, and it still is part of the problem, because the way we consume, the stuff that we make, design is always part of that. On the other hand, I'm also really convinced that design can play a super important role in solving this issue. I think there are many ways of thinking and doing and designing products and services and systems to make that pivot. It's one of the most important tasks of designers, to come up with new concepts on how to get rid of this idea of waste, of disposable stuff. O lixo é um erro de design. Quando você cria algo que, no final das contas, depois do uso, da experiência que eu tive, ainda sobrou algo, é porque esse algo ou ele foi simplesmente ignorado, ou porque eu não pensei nele, ou porque eu pensei e não achei uma solução. Tá? Então, ele é um erro de projeto. Pois é, olha só quanto erro de design, erro de projeto, tomando conta cada vez mais do nosso planeta. Estamos num aterro sanitário a pouco mais de 30 quilômetros de São Paulo. Diariamente, boa parte do lixo da cidade vem para cá. Estamos falando de 10 a 11 mil toneladas de lixo a cada 24 horas. As pessoas que fabricam e consomem o que é despejado aqui deveriam visitar esse lugar, apreciar a vista aqui desse mirante para encarar essa paisagem da economia linear. Esse é o retrato sem edição de imagem daquele o custo de produção é mais baixo, da nossa margem vai ser maior, da praticidade, do conforto, do usou uma vez, joga fora, do fui acostumado assim. Mas o aterro ainda consegue ser uma solução bem melhor do que o lixão clandestino. A diferença de um aterro sanitário para um lixão é que o aterro sanitário ele faz todo o tratamento da área antes de dispor os resíduos. Ou seja, todos os impactos que são causados da disposição de um resíduo, eles são mitigados por um aterro sanitário. Então toda a questão de preservação das águas superficiais e subterrâneas, do controle de odor, controle de vetores. Um lixão já não tem qualquer preocupação com nada. O lixão é a disposição a céu aberto, in natura, então contamina todo o entorno. O Brasil ainda tem cerca de 3 mil lixões clandestinos por aí, sem qualquer controle.
Além do trabalho que esse lixo dá para não causar danos ambientais e de saúde, calcula-se que o Brasil perca 3 bilhões de reais ao ano por não reciclar resíduos da maneira correta. A taxa de reciclagem do país é estimada em apenas 4%. É muito comum você falar de economia circular e o público entender reciclagem. A reciclagem ela foi uma estratégia linear para lidar com o problema da economia linear. Hoje você só tem reciclagem porque existe uma economia linear muito forte e intensa acontecendo. E a reciclagem depende da geração de resíduo. A economia circular não gera resíduo, porque ela já é pensada desde o início do desenvolvimento do produto a não ter aquele material que não tem valor. Os Países Baixos são tidos como um dos melhores gerenciadores de lixo do mundo. A reciclagem aqui é tão forte que nas últimas décadas o uso de aterros sanitários diminuiu bastante. Aqui, eles são considerados a última opção. E hoje em dia, menos de 5% do lixo produzido no país vai para debaixo da terra. Há quem acredite que isso tem algum tipo de ligação com o fato de que o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, daqui dos Países Baixos, está entre os 10 mais altos do mundo e com o tamanho reduzido do país. Ja? Rune, doe jij deze? Alsjeblieft, hou vast, hè? Dan gaan we erheen. Kom maar. Hopsa, moeten we even goed opletten, hè? Wat nou waar moet. Weet jij wel, hè? Waar hoort het papier? Nou, hier, hè? Papier. Papier. Ga jij het plastic doen? Ga jij die daarin doen? Jij houdt alles Kijk, je wil alles eruit halen. Ik denk dat, nou ja, doe maar. Probeer maar. Ik weet niet of we hem... In mostly every city, every village, they separate the garbage. So I think you learn it when you grow up. Since I was a kid that bring the bottles from cola and things like that, we bring them back to the shop. You pay some extra and you bring them back and you get the money back. Yes? Neem hem mee terug dan. Okay. I see the difference between my kids, but they are all very careful for each other and for the other people and for the environment. En de stoelen? De stoelen zijn nog niet schoon. Gilles is a typical boy and he's really gentle, but ask his teacher if he's calm. He's not. He can tell everybody when they throw something away how long it will stay there in the nature. Ik kom zo, ik ben even koffie aan het maken. Nee, dat mag niet. Somebody else a coffee? Phoebe. She's really responsible for everybody, for everything. When she was 2, 3, she could hardly speak. 2 years old, I think. We were walking outside and there was a kid, 15, 16, and he was throwing his gum away. And she said, "No, never go your gum away." And she put it and she gave it back to him. And he was okay. I will put it in the garbage somewhere. And that one, Rune, come here. I think for her, the word for her is happy. Vrolijk. Jij bent altijd vrolijk. Ja. Dan moet je niet boos kijken. Ik moet zeggen in 1 woord waar ik aan denk bij jou. Happy, singing, acting. Yeah. She's our little actress. And the youngest is naughty, I think. Yeah. Yeah, she knows what she wants. Yeah. She's really alive. Like alive and kicking. Oh, okay. Yeah. Let's go.
when something is of value, people start caring a bit more. And then when you know that every day when you're putting out a trash bag outside and you're actually setting €5 outside every day, you're like, oh, but maybe I should get paid for this instead of paying money to get rid of this. Who created waste? Before we were on the planet, 200,000 years ago, waste did not exist. There is no waste in nature. Everything is cleverly reused. Waste is a material without identity. And if it gets an identity, then it's not waste anymore. Em 3 décadas, os Países Baixos querem reduzir pela metade o consumo de matérias-primas de origem fóssil, minerais e metais. Além disso, vão reusar cada vez mais os materiais que já estão em circulação. A ideia é preservar os recursos naturais e prolongar a vida dos produtos, além de gerar novos negócios e poluir menos. Parece simples, né? La sociedad holandesa está orientada a la novedad. Es un país en el que el futuro es siempre más importante que el pasado. Toda actividad que está orientada al futuro y a la invención siempre tiene apoyo y siempre tiene comprensión, incluso del Estado holandés. O Brasil ainda não está nesse estágio de circularidade, mas já segue um caminho interessante e bem promissor. Desde que o aço é aço, a economia circular existe. Cada tonelada de aço pós-consumo vira 1 tonelada de novo aço. Então, você não tem perda das características originais do material. Esse material é reciclado infinitas vezes. E isso é super importante. A gente deixa de extrair 1,5 tonelada de minério de ferro. Aproximadamente 75% de todo o alumínio que já foi produzido na história da humanidade ainda está em circulação. Comparado com outras indústrias, nem 10% de todo o plástico produzido na história foi reciclado sequer uma única vez. Eu estou falando em 10% sendo muito gentil, porque eles não chegam a 5%. É uma diferença muito grande. Então, enquanto a gente conseguir entender que o alumínio tem esse potencial de ser reciclado, não só uma vez, ser reciclado infinitas vezes, e ele voltar com as mesmas características, a gente tem um espaço enorme.
Diferentemente do aço e do alumínio, a fibra da celulose só pode ser reusada de 5 a 7 vezes. Depois disso, já era. Ainda assim, a indústria tem feito o seu papel, se me permitem o trocadilho. O índice de reaproveitamento é alto e toda a matéria-prima em primeiro uso vem de reflorestamentos que muitas vezes recuperaram áreas onde florestas primárias foram devastadas. Essa poderia ser só mais uma calça jeans comum, mas não é. As roupas que a gente usa também podem poluir. Fibras sintéticas e naturais misturadas, corantes, produtos químicos, desperdício de água e de sobras e retalhos. A produção de roupas aumentou muito porque hoje consumimos e descartamos bem mais. Uma resposta para esse problema é o re-jeans, o jeans reciclado. Minha empresa gerava em torno de 32 toneladas por mês de resíduo que era deslocado depois para um aterro sanitário. O primeiro passo foi, depois desse susto, o que fazer? A saída era o que a gente faz para reduzir isso. A gente tem que trazer isso de volta para o nosso mercado. Transformar esse retalho em tecido. Em países que ainda apresentam um alto índice de pobreza e desigualdade social, essas iniciativas acabam gerando renda para as pessoas mais vulneráveis. Eu tenho 2 filhas, né, e não dava para mim sustentar, pagar minhas contas, sabe? E era muito pouco para mim. Então, e também conforme isso aí, eu ia pro meu serviço de bicicleta, né, e eu via sempre os meninos catando essas coisas aí. Aí eu via eles pegando um aquecedor grandão, sabe, que ele tem cobre por dentro dele. Aí eu vi eles pegando, eles abrindo aqui, né, e conforme, e deu um bom dinheirinho, sabe, cara? Eu falei, caramba, mano, eu trabalhando de empregado, cara, eu ganhando 25 reais por dia, mano. Puta, velho, eu falei, caramba, velho. Eu falei, eu vou tentar a sorte, né? Aí peguei um carrinho desse aí e saí pra rua. Aí primeiro dia eu fiz 20, então eu falei, é assim, né? Aí o segundo já fiz 30, aí o terceiro já fiz 150, cara. Eu falei, nossa, que benção, hein? Eu falei, maravilha. Agora eu vou continuar essa daí, né? E tô até hoje, tô 8 anos ela aí, entendeu? Mas não adianta só atacar a consequência, aquilo que é descartado após o uso, seja o material reutilizável ou não. Também é preciso agir na causa. E qual é a causa? O consumismo. We get materials out of the ground, we make something out of it and we throw it away. So we put in materials, energy and labor, a lot of effort for one product, and then we accept that a phone is worth $1,000 today and €2 of recycled materials 3 years later. We think that's economically rational. If you zoom out, you see how ridiculous that is. When you make goods, it's like pushing a ball up in a hill. What happens if this value at the end of its life is just rolling down a hill? And you lose the value, or even worse, you create lots of negative side effects. What if we were to maintain this value high up on this hill? By using it longer, by reusing it. If we cannot reuse it, we repair it. Maybe if that can be done, we refurbish it or remanufacture it. Hoje o mercado acaba forçando essa atualização dos produtos. Então você pega um celular, por exemplo,
A cada 6 meses sai uma atualização. Essa atualização acaba forçando o seu celular a ser trocado. Ele vai ficando não tão potente para conseguir rodar todos os programas que entram. Então, a própria indústria te força indiretamente a trocar o seu equipamento. Hoje, a média de um celular com uma pessoa é em torno de 1 ano. E o que essa pessoa faz com um celular? Provavelmente vai colocar lá na sacolinha de lixo e vai destinar como se fosse um resíduo qualquer. Porém, ela não sabe que nesse celular, a partir do momento que você descartou ele, passa a ser um produto perigoso. Ou seja, você pode causar uma contaminação do meio ambiente como um todo. Na sociedade do consumo, existe de um lado a necessidade e de outro lado o desejo. A necessidade é algo que as pessoas já perderam contato, porque o desejo é fortemente pressionado pela publicidade, pelo reconhecimento social, e as pessoas começam a comprar o que elas não precisam, com dinheiro que elas não têm, para impressionar quem elas não conhecem ou não gostam. A cultura e o consumo estão muito atrelados. E está faltando a percepção das pessoas de como é que elas se tornam consumidoras e consumidoras cada vez mais inconscientes. Consumir de um jeito diferente significa poupar recursos, energia e diminuir o impacto negativo que temos no planeta. E você sabe bem o tamanho desse impacto. Ele é imenso, gigantesco, além de desagradável, violento e principalmente desumano. O problema hoje se apresenta para nós, no âmbito da ciência, de uma maneira extremamente grave, mas ele não se reflete no dia a dia das pessoas. A questão ambiental é a questão mais traiçoeira que existe, porque ela é sistêmica. O problema sistêmico é um problema que não se manifesta de uma maneira concreta, tangível e imediata aos olhos de cada uma das pessoas. Mas nesse ponto, a internet tem sido fundamental. A gente está percebendo, a gente está se aproximando desses problemas, né? Então, assim, quando começa o tufão, a geleira que cai, o mar que está aumentando, o microclima da cidade que está mudando, ilhas de lixo no mar, a tartaruga com o canudinho no nariz, doenças respiratórias por conta do ar poluído na cidade. A gente está próximo de um problema, a gente está entendendo, está ligando o Lé com o Cré, de que sim, nós fazemos parte dessa história. Economia circular não vem para solucionar um problema. Ela muda o sistema e evita o problema. Tem que ser mais eficiente, tem que ter um equilíbrio com o ecossistema natural. Mas você não pode dizer que isso é o ponto de partida. Ah, vamos mudar o processo para impactar menos. Não, vamos mudar o processo para que o nosso negócio sobreviva ao futuro. Porque se faltar matéria-prima, não vai ter o meu negócio. Se o ecossistema estiver destruído, se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. 10 years ago, when the economy was really good, everybody bought too much. And now we want to go back because we know that it's not so good for the environment. I think I still consume a lot, yes. We try and we think about it, but it can always be less, I think. Maar nou sta je schoenen daar, schat. Daar. Oh, ja. Daar staan ze. Pak ze maar, dan help ik je. Maar Lore, jij hebt geen schoenen aan, hè? Mami, deze. Zo. Okay.
I think the last years it's changing. Also with the economic crisis we had, people were aware of not buying every year new shoes. You can do 2 years with them. And clothes from the kids that are too small, I give it away to somebody else. I never throw clothes away. No, I always give it away, or the other kids can use it. We give all the things we have a second life, if it's possible. And otherwise too, we get stuff from people also. You have to change your life and your vision to not buy so much anymore, I think. And be happy with other things, with being together and being... That can make you happy too. Oké, ja, weer nog een kopje. Heb jij een biertje gegeten? Dank je. Wat nou? En ik zie een feestje wil doen, hè? She made her own house of boxes and they make beds. Sister bed. Dit is mommy papi bed. Mommy daddy, the bathroom. Ja. Playground. A família Kran incorporou tanto esse estilo de vida circular que Runa prefere brincar com a casa que ela mesma fez de caixas de sapato do que com brinquedos industrializados. If you wouldn't care at all about sustainability, you wouldn't care about global warming, you'd only care about making money. The good news is that the circular economy, over time, long term, is a much more profitable model than the current linear economy. We'll have to find ways to communicate this idea of a circular economy. We have to spread the gospel, and we have to make people understand that this is, for a number of reasons, necessary. Number one, because we actually don't have an alternative. The linear economy is at the end of its scope. How can you achieve that? My advice would be to anybody, try to connect more with nature. I think that there are a lot of answers in nature. The more we go into cities and get far away from nature, the more separate we feel from that as well. Whereas, I mean, we need it. Without the environment, we wouldn't be here in the first place. But I think, honestly, that this idea is getting back to people. I want a society, or I'm striving for a society that functions in the same way as the environment does. Waste does not exist. It's an adventure. I have a background in agricultural science and in social science, and I worked for 30 years in both branches. And until 4 years ago, I decided to make a change and to develop some kind of circular food production system. Esse pequeno sítio ou horta gigante, batizado de Custo Sustentável, fica no 5º andar de um prédio no centro da cidade de Eindhoven. Seus trabalhadores incluem pessoas com necessidades especiais. E a produção de hortaliças, frutas e peixes chega a 20 toneladas por ano. In the Western world, it's mostly a linear way of production, and from that point, you have waste, and that's a problem. And what I saw was that you can also make that a circular way, and that is what I fell in love with aquaponics, because aquaponics has it in itself to be circular.
So the waste of the fish are the nutrients for the plants. And what we do is that the waste of our plants are the nutrients for our insects. And those insects, we make fish food out of that. That's circular. We have no waste. And in this type of farm, we can grow about 1 kilogram of fish with the same input, that's 15 kilogram of crop. It can only be sustainable if it's economically viable. We are a small country, we are an exporting country. More than 90% of our horticulture products are exported worldwide, mostly in Europe. A lot of technical things also go worldwide, and therefore we need to develop knowledge, otherwise we cannot survive. A greenhouse is more or less a controlled environment in which you can control temperature, radiation, humidity, carbon dioxide and water supply. Everything we put inside is sustainable. Sustainable growing media, sustainable pots, sustainable plants. We use organic fertilizer. The fertilizer is already in the pot. We use biodegradable packaging, and we try to optimize our energy use. The production in the greenhouse is 10 times to maybe 50 times higher than outside in the field. And you don't need so much water, 20 times less water you use for a tomato who's growing inside the greenhouse. Here is the water coming out, and recycling, and we do it again. I think it is the future. Filhos de produtores agrícolas de várias partes dos Países Baixos vêm estudar e se preparar nessa verdadeira estufa-escola. Eles serão uma nova geração de agricultores que já nasceu e se desenvolveu dentro da economia circular. Nu is voor je verslag zou het handig zijn. Maak er even een foto van die meeldauw, die staat daar, die plant, en hier die witte vlieg. Zodat je dat kan opslaan en ook kan laten zien dat je waarnemingen hebt gedaan. Je kan zeggen, ik heb het gedaan, maar als je een foto ervan maakt, dan heb je het bewijs. We try to give the experience of growing here and also to feel what a plant is doing with fertilizers, with light and with water. When you do it, you learn more than you do it only from books. The best part is the practical part. You feel it, you see it, and you remember it. These are the future of the new growers. The father are growers, the family are growers. Aqui nos Países Baixos, a economia circular encontrou um terreno fértil e os benefícios que seus habitantes vêm colhendo não são poucos. Ela tem crescido e se desenvolvido cada vez mais rápido com a ajuda de uma ferramenta indispensável nos dias de hoje: a tecnologia. If you put a tool in the hands of the people, then the people will do great things with it. And they will be able to support each other and to make it happen. And so we said, all right, we need a tool, like a marketplace, a platform that we can provide for any sustainable food producer or any person that wants to eat healthy. And on this platform, the food producers, they can sell directly to local consumers. Okay. Yeah. Here, we do not store any fruits or vegetables. Everything that we have here is already pre-sold. This will have a zero waste outcome from these operations here.
food waste is one of the biggest problems that we have that's facing humanity right now. We now know 1 out of every 3 fruits and vegetables is being wasted because it has the wrong form, the wrong shape, color, size, expiration date. It's just a huge waste for all of us. A gente recebe todos os produtos e a gente faz uma criação da semana. Então, todos aqueles produtos que foram, por alguma razão, rejeitados pela grande indústria, a cenoura que não é reta o suficiente, o rabanete das cabeças, esses produtos a gente encontra um uso para eles. A cada ano, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são perdidas no planeta, ao mesmo tempo que mais de 820 milhões de pessoas passam fome. Eu não tinha a menor ideia do que é 1,3 bilhão de toneladas. Eu fui encher aviões 747 para entender o volume. Eu enchi 9 milhões e 300 mil Boeings, que se a gente colocar um do ladinho do outro, a gente vai dar 17 voltas em volta da Terra. Metade disso mataria a fome do mundo. Se metade disso mataria a fome do mundo, para que tanta produção? Por que não prestar atenção naquilo que se produz e escoar corretamente aquilo que se produz? O Brasil, que é chamado de celeiro do mundo, é também um dos campeões do desperdício. 10% de toda a comida produzida no país é perdida no processo de produção, distribuição e comercialização. Isso não faz nenhum sentido em um país onde atualmente mais de 5 milhões de pessoas passam fome. O que a senhora achou de bom aí? Tem morango bom aí? Tem, eu peguei um aqui. Olha, coisa boa, deixa eu ver. São bons, né? Tá bom. É só escolher. É só escolher, né? Vou pegar uns aqui também, tá? No aplicativo, a gente conecta quem tem alimentos bons e próprios com quem precisa deles. Nas redes sociais, a gente traz informação, a gente traz possibilidades de uso integral de alimentos, a gente traz um repensar para as questões ligadas a desperdício. As doações são cadastradas no aplicativo e identificadas pelas ONGs por geolocalização. Aí elas requerem esses alimentos e os retiram do lugar combinado. Se a gente olha, desperdício é hábito. E hábito a gente só consegue derrubar ou só consegue transformar com educação. Por mais que os Países Baixos sejam um dos líderes nessa mudança da economia linear para circular, eles ainda convivem com um problema sério que afeta todos os países, os rios e os oceanos do mundo: o lixo plástico. This one. We started in Amsterdam to show what the problem is here as well, because often people think that plastic soup is only a faraway problem. But we also want to start here to create a movement of citizens, companies, and government institutions, and create a movement that is that big that we can go global as well. We collect as much plastic and other waste as possible from the Amsterdam canals, but also from the Rotterdam harbor, involving as much people as possible. Students, scholars, tourists, everybody can join us on our mission.
So we don't only take the plastic out of the water, but we also create value from this plastic. And we do that by building plastic fishing boats, and we create office furniture. We don't want to point fingers. It's not the company's fault, it's not the consumer's fault, it's not the institution's fault. We want to break through that triangle and activate everybody along the way. Yearly, we fish up 50 to 60,000 PET bottles. Infelizmente, por mais válido e bem-vindo que seja esse esforço, 60 mil garrafas PETs tiradas da água formam uma minúscula gota dentro de um oceano de problemas. Anualmente são vendidas cerca de 480 bilhões de garrafinhas plásticas. A gente está falando de 1 milhão por minuto, 20 mil por segundo. Menos da metade é coletada para reciclagem. E apenas 7% viram novas garrafas. Niet per se in de buurt. Ik heb wel dan moet je kijken, als Femke niet slaapt, kan je even lekker meedoen, er in de wagen lopen. Nee. Last years we separated plastic more than before. It makes you aware that there's a lot of plastic in use. So when you can recycle it, and okay, then it's good, but sometimes you think it's too much of plastic. The government, they teach it, that's the way you learn it, but also at school. So, yeah, and you teach your children, yes. It's to make a better environment for them. Maar Gilles heeft er 6. They learn about what's plastic, what's wood, and what can you do again, and what can you use again. So the boxes with the X in it, we always bring to school. When they're empty and they put, when they go to paint, they put the paint in it, and then they use it again. O plástico foi inventado para facilitar a vida do ser humano, só que a gente escolheu usar ele em alguns negócios que não fazem sentido. O canudo agora é um grande vilão. Mas será que o canudo é o problema ou como a gente usa o plástico que é um problema? O plástico agora é o tal do vilão, a poluição plástica. Ele virou o grande vilão da vez porque ele de fato representa uma ameaça gigante para a vida marinha. Baleias, golfinhos, etc. já estão aparecendo mortos em toda a costa do mundo já há alguns anos e quando abrem o estômago dos animais ele está coberto de plástico, né? Ele viralizou quando apareceu também aquela cena do canudo saindo do nariz da tartaruga, né? E a tartaruga berrando, agonizando de dor. Então o canudo ele conseguiu assim ser um exemplo bem concreto de toda essa complexidade. Ele conseguiu chamar a atenção da população para todo esse problema complexo que é a gente não conseguir lidar hoje em dia com o plástico que a gente produz e o descarte inadequado dos países, das cidades, enfim. Entre o discurso e a mudança efetiva existe um tempo. Não é imediato. Uma pessoa pode dizer, me chocou ver tantos animais sufocados por causa do uso do canudinho, mas a pessoa não vai mudar a sua prática imediatamente. E o que eu vejo muito nesses movimentos de defesa da natureza, da crítica ao consumismo, é sempre o viés da necessidade. Isso não seduz ninguém. As mudanças serão virais. As mudanças não serão a partir de grandes decretos. We don't think plastic is really the real problem because plastic is a beautiful material and if treated well, you can also recycle it. But the problem is that we use it for products that are single use. So material that can last for years and years, we use it just for 20 seconds. And that's something that needs to change. And especially the plastic that doesn't end up in the garbage bin so that it can be recycled in a proper way, but ends up in nature, like in our world's waters. That's the problem. Atualmente, a produção mundial de plástico é estimada em 360 milhões de toneladas por ano.
Em 2025, ela deve bater na casa dos 500 milhões. E 5 anos depois, saltar para 619 milhões. Essa é a grande oportunidade da inovação. Como é que eu pego hoje uma economia que está completamente linearizada e penso de uma maneira criativa, inovadora, em como é que ela traz esses materiais para, de fato, entrar em ciclos numa economia circular. Um dos meus avós era escultor na Itália e eu nasci vendo ele trabalhando, fazendo esculturas. E eu não sabia que você tinha que trabalhar fora de casa. Eu achei que você trabalhava em casa, né? E isso me motivou a eu começar a fazer coisas que não tinham nada a ver com a sociedade de consumo, que tinham a ver com as minhas necessidades, com o que eu gostava de fazer, né? Puxa vida, nunca comi um restaurante gourmet. E na salada tinha este osso aqui. Aí eu terminei com a minha salada, peguei o osso, olhei o osso e tal, eu olhei assim e falei, gente, um quadro de bicicleta, um cano de bicicleta, né, meu, genial. E eu falei, puxa vida, posso pegar esse pet que está sendo jogado fora, que traz mil problemas, e injetar isso, que é a minha experiência, engenharia, injeção de plástico, design, sei lá, arte, né? E aí tudo se junta nessa hora, né? E aí, puf, aparece uma luz. E aí fiz a primeira bicicleta esquelética. Aí fomos evoluindo, até chegar numa bicicleta feita de plástico descartado, que ia durar a vida inteira. Iniciamos as patentes em 160 países. O primeiro país que nos deu a patente foi a Holanda. Eu fiquei até assim um pouco... Me estranhei um pouco no começo, porque eu sou daqui, desconhecido, né? Como que eles enxergaram o que eu pensava e inclusive eles escreveram isso aqui, né? Está escrito aqui. O que eu pensava está escrito aqui. Achei o máximo isso, né? Eles deram a patente porque entenderam conceitualmente isso, né? Porque nem a bicicleta ainda estava produzindo, né? Dez anos atrás, falar que a cidade de São Paulo teria bicicleta de aluguel seria um absurdo. 5 anos atrás, muita gente já utilizava. Hoje, há 3 ou 4 sistemas diferentes, a partir de aplicativos, que deu a possibilidade que as pessoas pensem diferente, não? Antes eu tinha bicicleta, agora eu não preciso. Se você perguntar para a pessoa o que você precisa se movimentar ou você precisa de um carro? As pessoas vão, em geral, responder que elas precisam de um carro. O movimentar-se seria fruto de uma sociedade do bem-estar, onde as pessoas estão conectadas com a sua necessidade final e não com o produto que é um intermediário para prover a necessidade final. Seria uma sociedade muito diferente dessa. Economia compartilhada é você ganhar tempo, é você conseguir fazer coisas de formas mais eficientes e você poder botar os teus recursos de forma mais inteligente. Uber, Airbnb, as pessoas estão ficando o conceito do less is more hoje, né? Os jovens, de fato, não querem mais a propriedade e querem muito a experiência. Wat gaan we doen? What is books as a service? It's a library. So circular economy is not new. We simply have forgotten it in a way. Is technology the main challenge for circular economy? No, it's not.
It's about basically bringing people together, collaborating, finding each other. So social innovation is probably 80% of the challenge and 20% is technological innovation. It's talking to your neighbor, to your supplier, talking to each other. Jij hebt nog niet alles op, hè? Hey. Kijk eens even, schat. Ik heb nog een broodje voor jou. Wait. The new generation gives me hope. When the kids speak up and it's about their future, I think we can even mobilize a generation which is still maybe too relaxed about it today. Children are looking at stuff and saying, well, why does it work this way? They question the traditional thinking we have. I see my children. They frequently ask me, Dad, why do we use all this plastic? Why do I get a straw in my drink? So help comes from many ways. And that might well be the case with circular economy as well. Question the traditional way we do things. Talvez o maior desafio é esse hábito orientado por um modelo de passado, né? Que deu certo ou que não trouxe problema, mas que hoje a consequência chegou. Hoje, a humanidade já está consumindo 70% a mais do que a Terra é capaz de renovar. Que nós estamos numa corrida contra o tempo e a gente está perdendo essa corrida. E a gente não está se dando conta desse fato. A gente tem que se regenerar como seres humanos para a gente conseguir regenerar o planeta. Vai dar trabalho, vai ter mudança. A mudança dói, a transformação dói. A gente tem que mudar uma coisa, um hábito que estava fácil. Na casa do Scrum, um novo dia começa. Em um mundo caminhando cada vez mais rápido na direção de uma catástrofe ambiental de consequências devastadoras, Arnold, Wendy, seus filhos e a grande maioria dos habitantes dos Países Baixos já entenderam que reciclar, reutilizar, repensar, economizar, compartilhar, simplificar e até mesmo pedalar os faz muito mais felizes. We have different cultures, we have different countries, we have different language, but everybody belongs to the brand human. We have to arrange, to organize our relation with planet Earth in a completely different way to make sure that we are the guests and not the host. We want to leave something for next generations because what we're doing now, if we're very honest, we're actually robbing a lot of the resources from the next generation. And this planet is not here for this generation. We are borrowing the planet from the next generation. We have to start thinking that way.